Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos nesta hora que você está posicionando aí seu aparelho para ouvir e assistir essa mensagem. Eu creio que Deus tem algo muito bom, importantíssimo para acrescentar na sua vida e não vai ser diferente desta hora, em nome de Jesus. Então espero que você seja abençoado de fato aí de verdade, que possamos crescer aí no conhecimento e na graça do Senhor através da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre a integridade em vez das promessas. Esse é o título do sermão. Então, vou esperar mais um pouco para que a gente possa orar. Mas explicando aí para você que está já conosco, estamos dando continuidade na série do Sermão do Monte. Eu acredito que está sendo uma bênção sobre a sua vida, tudo aquilo que Deus tem para você, tem acrescentado na sua vida. Eu acredito que essas coisas são muito importantes. Graça e paz, Vanderleia está chegando, Cláudia, Eliana, Lorena, um abraço para todos, sejam bem-vindos. Então, amados, nós temos aprendido muito, né? Graças a Deus por esse trabalho, e sei que Deus vai acrescentar aí na sua vida, como das outras vezes. No entanto, é importante dizer que nós temos falado pausadamente, sem pressa, sem correria, e eu sei que Deus vai fazer muitas coisas na sua vida através dessa palavra. Mas é importante a gente digerir tudo isso. Se está sendo devagar, às vezes a gente quer ficar olhando para a linha de chegada, em vez de desfrutar do caminho. Então é importante a gente olhar isso. Mas não vai acabar. Então a gente não está com essa pressa, não está com esse intuito de acabar o quanto antes. Nós queremos sim que cada versículo seja uma realidade muito significativa na sua vida, assim como está sendo na minha, assim como está sendo nos demais irmãos. Então, amados, aqui também nós falamos das bem-aventuranças, falamos sobre o sal e a terra, falamos que a nossa luz precisa brilhar, a luz do mundo. Jesus disse que não veio para revogar a lei. Então esse é o ponto onde está discorrendo todo o restante do capítulo 5. O versículo 17 está indicando o que ele vai começar a falar. Então não pense que vim revogar a lei, ou os escribas, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então esse é o ponto de partida, aonde ele começa a tratar com cada assunto a partir do versículo 1. Então nós já vimos a respeito da morte, do homicídio, né, em si. Nós vimos também a respeito do adultério, vimos a respeito do divórcio, e agora chegamos no versículo 33 a respeito do juramento. Então nós vamos entender aqui pausadamente aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então em nome de Jesus vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos deste conhecimento, da tua misericórdia, Pai. E que nesta hora, Deus, os nossos olhos sejam fitos a esta palavra. Que esses versículos, ó Deus, possam estar entrando dentro do nosso coração, que a tua palavra rica e abundante habite dentro do nosso coração, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Abençoe todos aqueles que estão assistindo nesta hora e aqueles que irão assistir, Deus. Que o Senhor alcance
com a tua graça e misericórdia, que seja um tempo de edificação, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, porque é o Senhor que traz edificação para o povo, para a tua igreja. Que nesta noite o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja edificada e a tua palavra seja honrada, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão todos aí? Glória a Deus. Vamos lá, então. Diz assim o texto. Antes da gente ler o texto, né? Que a gente está louco para ler. É importante a gente fazer algumas considerações, né, a respeito dessa palavra, da integridade em vez de promessa. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falar que jura, que promete, né? E essas expressões são tidas como normais no nosso dia a dia. A gente sempre ouviu desde pequeno, desde criança, a respeito dessas frases, né? Mas, irmãos, é importante a gente estar recebendo a integridade da palavra em vez do juramento. Então não importa, não é importante a pessoa jurar por isso ou por aquilo. O importante é ela cumprir, né, aquilo que ela está se propondo a fazer. Mas você imagina, por exemplo, quando a pessoa faz um voto, né, o voto do jejum, por exemplo. A pessoa vai fazer um voto, e eu quero fazer um voto, Senhor, contigo, e vou ficar 30 dias sem comer isso, aquilo outro. Então ela está fazendo um voto e esse juramento precisa ser cumprido. Por quê? Porque ele não é dito para uma pessoa, para um outro ser ou criatura de Deus. Ele está sendo dito, ele está sendo prometido, está sendo anunciado para Deus. Então esse voto é para Deus. E com isso ela precisa cumprir isso. Então, irmãos, a gente vê isso, por exemplo, um casamento, né? Quando os noivos ali, apaixonados, estão fazendo o voto. Quando eles se propõem a esse voto, eles estão ali de corpo e alma presente, né, no seu espírito, crendo que aquilo vai acontecer. Crendo, às vezes também não, né? Por outro lado, existem pessoas que não têm tanta confiança assim, tanta certeza daquilo que vai acontecer futuramente, como nós falamos já nas outras semanas a respeito do casamento. Mas é importante dizer que a pessoa às vezes fala, eu juro na doença, na morte, não sei o que, até que a morte nos separe, na dificuldade, na abundância, eu faço esse juramento, eu faço esse voto de tornar outra pessoa feliz, etc, etc. Quando ela está fazendo isso, o que mais ela quer naquele momento, naquele exato momento que ela está fazendo esse voto, ela quer casar. Ela quer poder morar junto e ser abençoado por Deus. Ela não está pensando na doença, não está pensando em nada disso. Então, às vezes falam por formalidade, mas o voto é muito mais do que isso. Não é só formalidade. O voto, ele diante de Deus, ele precisa ser cumprido. Então, essa responsabilidade, né? E a gente precisa ser direto, né? Como nós vamos ver aqui nessa noite. O sim e o não. Sem rodeios, sem muita delonga, sem muitas coisas para colocar. Então, quando colocamos a nossa palavra em questão, é necessário ter maturidade. Por quê? Porque o amor, na questão do voto do casamento, é para as pessoas maduras e não para imaturas. Então, criança não deve casar. Então, criança não é só na idade, criança às vezes é no comportamento. Então, crianças não podem casar, porque elas não têm um amor responsável, entende? Não tem aquela maturidade de amar na dificuldade, entende? Criança faz birra, criança tem vários comportamentos aí que deixam muitos pais irritados. Então, por isso é importante a gente esclarecer que
pessoas maduras que fazem esse voto precisam cumprir. E vamos aprender também mais uma vez como Jesus está apresentando isso com a sua autoridade que ninguém alcançava, né? Mateus 7,29 fala a respeito disso. Então vamos ao texto. O texto diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Então aqui, queridos, ele está falando mais uma vez, vocês também ouviram o que foi dito. Então, como que a palavra de Deus, a Torá, os profetas, os salmos, toda a palavra, né, do Antigo Testamento era comunicada através da oratória, através da pronúncia, principalmente na sinagoga, que era o lugar consagrado ali para poder receber essa instrução. Então ali, queridos, a gente vê essa integridade, né, da palavra. Então, o que acontece? Muitas vezes, naquele tempo principalmente, as pessoas tinham dificuldade de ouvir, porque eles não tinham dificuldade de ler, né? Tinham dificuldade de ler. Por quê? Em primeiro lugar, eles não sabiam ler. Em segundo lugar, a Torá, o Antigo Testamento, que hoje nós chamamos, os profetas, a Torá e os Salmos, eles não eram de fácil acesso. Então, por isso, eles tinham essa certa dificuldade, né? Graça e paz, Roseli e Maílson, sejam bem-vindos. Então, amados, nós temos esse ponto aqui em questão. E aí ele vai prosseguir aqui, né? Então vamos ver. O que é mais que ele diz? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Então você fez um voto a Deus, não importa qual que é o voto, você precisa cumprir. Lembra do personagem Jefté? E na época lá dos juízes, ele prometeu, se ganhasse a guerra contra o povo que vinha contra os inimigos de Israel, ele falou que ia colocar como um sacrifício a primeira pessoa que saísse ali daquele território, daquele arraial, para recepcionar aqueles guerreiros de Israel. E aí quem saiu, lembra? Foi a sua própria filha. E aquilo foi um desabar, né? Foi uma coisa assim terrível. Por ele ser um homem assim sem tantos princípios, né, Jefté, ele acabou jurando dessa maneira. Por quê? Ele sentiu na pele aquele juramento que ele fez. Porque você imagina, se fosse de outra família, uma outra pessoa da outra família, ele não ia sentir tanto assim. Mas como foi da própria família, como foi a própria filha dele, ele sentiu severamente esse voto. Mas ele não ficou ali em dúvida de colocar o voto em questão ou não. Ele foi lá e cumpriu o voto. Então a prática do voto ou juramento era natural entre o povo no tempo de Cristo. Então nessa época, lá onde o Império Romano estava predominando naquela região, Jesus está apontando para as referências já conhecidas por aquele povo, né? Que eles já estavam familiarizados sobre o juramento. Então a gente vai ver lá em Números capítulo 30, versículo de 1 a 16, toda a regulamentação a respeito desse assunto. Levíticos fala também, Deuteronômio 23, versículos 21
e a 23, e Eclesiastes também, no capítulo 5, versículos de 1 a 7, tem muita coisa interessante lá. Não vamos conseguir ler todos, mas só para você sintonizar a respeito disso. Então aqui era algo familiarizado, né? Fazer um juramento que não poderia cumprir era falar o nome do Senhor em vão. Lá em Êxodo 27, um dos mandamentos era não falar o nome do Senhor em vão. E esse ponto, amados, é importante a gente dizer que às vezes acontece nos nossos dias, né? Quando nós falamos da lei e falamos o nome do Senhor em vão. Então a lei, como vimos nas referências, ela regula quem pode fazer o voto e a sua importância. Então, no caso de Números, ele está especificando que a mulher até poderia, naquele tempo, fazer um voto. Porém, o marido, quando soubesse desse voto, ele ia determinar se ela prosseguisse ou ela anulasse. Também, se a mulher não fosse casada e morasse com o pai, então também ela ia ficar subordinada àquilo que o pai ia determinar, se ela prosseguisse com aquele voto ou não. Se, por exemplo, ou o marido ou a esposa, o marido ou o pai consentisse naquele juramento, naquele voto que a mulher fez, mas depois de um tempo ele se arrependesse e quisesse que cancelar, então o juízo vinha sobre a vida do homem, do responsável, do marido ou no caso da mulher. Então é isso que diz lá em Números capítulo 30. Deuteronômio também é assim algo mais maduro, né, a respeito disso e bem direto, porque ele já está se falando. Moisés está escrevendo, os seus autores, né? Seus escritores escreveram com o intuito de uma nova geração, lembra? A nova geração que estava surgindo no caminho do deserto. Então, para esse público que está também falando a respeito do juramento do voto. Então, amados, aqui está regulamentado, né? Está ali bem claro a respeito disso. Então, se quebrar o juramento, não está isento da condenação. E dentro disso, a lei moral de Deus, mais uma vez, traz essa luz da advertência que o povo deveria ouvir para não sofrer pelo pecado do falso juramento. Então, era algo comum que as pessoas falavam e mentiam muito entre si naquele tempo do Antigo Testamento, principalmente na lei de Moisés. Por que a lei veio? Para regular aquilo que estava errado. Então, existia muito falso juramento, existia muita mentira entre o povo, e a lei que Moisés recebeu de Deus veio para trazer ordem, veio para trazer disciplina, caminho, direção. Então a lei não foi abolida, né, como alguns dizem. A lei cerimonial, como nós já havíamos dito. Em nossos dias, a falta de credibilidade, por exemplo, um com o outro, faz com que o indivíduo faça promessas para resgatar a confiança do seu próximo. Quantas e quantas promessas a gente já ouviu a respeito, né? Eu prometo para você, pode confiar na minha palavra. Se eu não cumprir, você pode fazer isso e aquilo e assim por diante. Por quê? Porque a outra parte não está confiando. Por isso que eles têm que prometer. Então, para viver em paz, fora do alcance da responsabilidade do falso juramento, podemos exercer o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Dessa maneira, evitamos falar precipitadamente e cair em juízo divino. Então, respire antes de prometer alguma coisa, falar alguma coisa. Respire, tenha calma e seja moderado em suas palavras. Esse é o caminho. Essa moderação nós encontramos, essa sobriedade, para não bater lá em cima da mesa e já falar, já decidir alguma coisa precipitadamente. Então faça com calma, faça com diligência, faça com Deus, mais uma vez, sendo soberano na sua vida. Então esse é o ponto. Esse é o ponto que nós precisamos estar considerando aqui o Antigo Testamento. Então, mais uma vez,
Jesus não veio para revogar a lei. Ele está aqui enfaticamente trazendo isso. O importante, desde a lei de Moisés, é não fazer juramento falso, consequentemente usando do nome do Senhor em vão. Ok? Vamos para os próximos versículos. Como um está atrelado ao outro, eu acabei juntando esses três aqui, para que a gente não venha trazer muitas divisões, né? Então nós vamos ler agora o 34, 35 e 36. Eu, porém, lhes digo, aqui Jesus traz a explicação, a prática daquilo que efetivamente precisa ser corrigido naquele tempo. E eu vou explicar o porquê. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Olha só, parece que é um contraste, não parece? Quando a gente olha assim, não jure de modo nenhum, mas peraí, acabou de falar que poderia jurar, nós vimos vários textos, existem vários textos que trazem esse juramento que as pessoas fizeram com Deus e cumpriram, muitos e muitos aí. Por exemplo, Ana, que foi uma mulher que provavelmente, né, Eucana, que era seu marido, consentiu nesse juramento, e assim ela fez quando ela recebeu seu primeiro filho, foi Samuel, o profeta Samuel, e consagrou ele depois de ser desmamado com 7 anos lá no templo, né, em Siló. Então ali a gente vê, mas aqui Jesus está falando, não jure de modo nenhum, ponto e vírgula, né? Então quer dizer o quê? É essa frase que ela não precisa, ela não está subordinada a nada. Então essa frase ela está ali evidente. Não jure de modo nenhum. Só que aqui ele já está corrigindo uma atitude que estava acontecendo naquela época, que os fariseus e os saduceus, os escribas estavam colocando. Porque assim, pelo grau de importância, o que quer dizer? Quer dizer que as pessoas estavam colocando, para não jurar no nome de Deus e correr o risco de isso ser errado, e errar de fato, né, colocando o nome do Senhor em vão, então falava-se que poderia jurar por coisas criadas por Deus, ou coisas significativas naquele tempo. Que fosse um juramento, vamos dizer assim, minimizado, né, uma coisa menor, pequena. Então a gente olha aqui, que ele diz, não jure de modo nenhum, nem pelo céu. Por quê? Porque por ser o trono de Deus. Então existia uma associação naquele tempo entre a presença de Deus e o trono de Deus. Não tinha como separar isso. As duas coisas eram a mesma. A presença espiritual do Senhor e também a questão da divindade, né? Da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Então o templo e a Shekinah eram uma coisa só. Então nós vimos vários textos, né, no Antigo Testamento, principalmente quando Salomão, ele faz a oração e vem a glória de Deus sobre o templo, né, construído, e assim por diante. Então, amados, ele fala a respeito disso. Não pode, não jure nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés. Então quer dizer o quê? Que a terra foi criada por Deus, entende? Então é algo criado por Deus. Então nós precisamos o quê? Santificar a terra. Dependendo do pecado que o ser humano comete, ele contamina a terra, como nós vimos em várias passagens do Antigo Testamento. Então, por isso, Jesus está ensinando aquele povo e nos ensina hoje que não devemos jurar também pela terra por ser estrado dos seus pés. Aí ele prossegue, nem por Jerusalém, que é a cidade, por ser a cidade do grande rei. Então, olha só, esses 3 pontos, vamos dizer assim, que aquele povo, os fariseus, os escribas e saduceus estavam ensinando os novos na fé, falando que aquele povo poderia jurar por essas coisas menores, entre aspas, mas estavam todas ligadas com Deus, então também isso não seria permitido, né? Graça e paz, Cátia e Rafael, sejam bem-vindos. Glória a Deus.
E também no versículo 36, ele diz: não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um cabelo fique branco ou preto. Quer dizer o quê? Nós não temos autonomia de nada. Tudo está no controle de Deus. Então, se aquele povo estava jurando pelas coisas menores, então quer dizer o quê? Que Deus não tinha controle sobre essas coisas, não tinha controle sobre os céus? Errado. Não tinha controle sobre a terra? Errado. Não tinha controle sobre Jerusalém? Errado também. E também o homem tem essa autonomia, tem esse controle a respeito da cabeça, né? Se a gente pode deixar o cabelo branco ou preto, hoje tem as tinturas. Mas não aguenta muito tempo não, né? Aí vai precisar de retocar e fazer todas aquelas coisas lá. Tanto homens que pintam seus cabelos e as mulheres também. Não é muito raro encontrar os homens que façam isso. Então, amados, essas duas coisas, ele fala o quê? Não jure por essas coisas. Não quer dizer com isso que nós não podemos jurar, mas aqui está estabelecendo limites entre a promessa do homem e a promessa de Deus, né? O nome do Senhor. Então, a ênfase que Jesus está trazendo é assim, a integridade mais uma vez. Essas três áreas aí e também o cabelo, né, pela cabeça, também não é certo jurar, né? Porque isso ia coincidir também o risco para trazer um falso juramento e isso ia trazer uma descredibilidade, né? Então eles regulavam dessa maneira. Hoje, por exemplo, vem coisas semelhantes, como, por exemplo, eu juro por Deus. Você já ouviu isso? Eu juro por Deus que acontece isso ou aquilo. Ou se não, eu juro pelos meus filhos. Ou se não, eu juro por essa luz que me ilumina. Né? Tantas promessas que a gente ouve. E só que como cristãos, se nós estamos aqui sentados à beira do monte, ouvindo o sermão de Jesus, então nós não devemos ter esses hábitos. Entende? É esse o ponto aqui. Então não é porque você sempre ouviu isso na sua vida desde pequeno que isso que você ouviu é certo. Jesus está corrigindo aquele povo e corrigindo as tradições também que vieram até nos nossos dias. Portanto, como cristãos, devemos fazer essa diferença. Não só pelo fato de não jurar por qualquer coisa, mas pela ação do cumprimento daquilo que nos propomos a fazer. Por que a gente está colocando isso? Por exemplo, vai ter situações que você vai precisar jurar. Por exemplo, se você é chamado no fórum e o juiz vai colocar a Bíblia lá e você vai pôr a mão e vai jurar pela falar somente a verdade, nada mais que a verdade. Quer dizer o quê? Não vai ficar com enrolação. Então você vai precisar colocar esse ponto aí em questão e jurar por Deus que você vai falar a verdade nessa condição. Então quer dizer o quê? Para o crente não vai ter nenhum impedimento. Agora, eu fiquei imaginando isso. Pensa comigo. Se por exemplo, existisse assim a credibilidade em massa de todo cristão, de todo protestante evangélico, o cristão genuíno. E aí o juiz falasse assim, você é o quê? Eu sou crente em Cristo Jesus. É? Não, beleza. Então nem precisa fazer o juramento. Já imaginou isso? Que bênção que seria? Meu Deus. Mas como o juiz que está lá atrás da mesa não tem essa bola de cristal e também a igreja em si, né, não tem tanta credibilidade nesse sentido, aonde que ele fala para todas as pessoas que chegam lá para fazer esse compromisso com a verdade. Então, amados, é importantíssimo isso a gente esclarecer, né? E o versículo 37 vai dizer o quê? Que a palavra de vocês sejam sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno.
meu. Como isso é importante. Graça e paz, a Luzia, seja bem-vinda. Então, a exposição a respeito do juramento se encerra com uma aplicação. Veja bem, em todas as outras questões, sempre Jesus coloca uma saída, uma aplicação, um modo de vida diferente. Então, o ensinamento de Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador e também é o Mestre. E ele nos deixou o Espírito Santo para que nos faça lembrar dessas palavras. E aqui não é diferente. O que ele fala? Em vez de você jurar pelo céu, que é o trono de Deus, em vez de você jurar pela sua cabeça, mas você não pode nem tornar um cabelo branco ou preto, em vez de você jurar pela cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei, em vez de você jurar pela terra, que é o estrado dos pés do Senhor, você só diga isso. Sim, sim ou não, não. Ponto. Então isso vai trazer assim um equilíbrio, vai trazer assim uma resolução na nossa vida de simplicidade e, por outro lado, de integridade. Essa integridade que a Igreja de Jesus Cristo no nosso tempo precisa ouvir. Agora, nós vemos que outras pessoas, por sua vez, fazem vários votos, várias promessas de tudo quanto é jeito, né? Como nós já ouvimos, mas o importante é que o crente, o cristão, ele seja uma pessoa de uma palavra só. Sabe aquele cristão? Não que ele é chato, não que ele é sistemático, mas ele gosta, por exemplo, de horário, de cumprir horário. Sabe? É lógico que a gente não vai ser assim tão bitolado, né? É 8 horas, então não é 59 nem 8 e 1, é 8 horas. Por exemplo, você vai chegar no compromisso. Pode acontecer alguns imprevistos e tal, mas você vai preservar por esse horário. Você vai preservar por isso. Então, isso que vai gerar o quê? Integridade. Por quê? Porque se uma pessoa falar para você, você pode ir em casa? Posso. Que hora você vai? 3 horas. Aí você vai ser comprometido a chegar lá naquele horário, 3 horas da tarde. Entende? Agora, se você falar entre 3 e 3 e meia, eu estou chegando lá. Então, esse horário está ali estabelecido para você não errar. Agora, se a pessoa vai lá dar um orçamento, por exemplo, né? Um pintor, um pedreiro, um eletricista, um encanador, um serralheiro, qualquer especialidade aí de mão de obra, e você está precisando desse serviço. Aí você liga pro camarada, que hora que você vai? Ah, não, 10 horas eu tô aí. Aí 10 horas passa, ele não chega. Acontece, né? Às vezes acontece alguma coisa. Aí você liga de novo, ô irmão, aconteceu alguma coisa aí? Então, rapaz, tive imprevisto aqui, mas 11 horas, mais tardar 11h10 estou chegando. Aí 11h40, nada. Aí à tarde, você liga de novo. Você vai conseguir vir? Ah, vou chegar lá por umas 2 horas da tarde. E a pessoa não vem. E aí no outro dia, a pessoa liga, eu tô aqui na frente da sua casa. E eu tô precisando, eu queria ver se tem alguém pra gente fazer lá o orçamento. Puxa vida, agora eu já arrumei outro. Já arrumei outra pessoa porque você não compareceu ali naquele combinado. Se ele não está conseguindo honrar com aquele compromisso, imagina com o serviço, né? Não está honrando ali nem o seu horário que ele mesmo colocou. Não foi a gente, eu só posso esse horário. Não, então eu vou me desdobrar aqui para cumprir esse horário. Não, a pessoa falou. Não, que hora que você pode vir? Eu posso ir às 9, eu posso ir às 10, eu posso ir às 15, às 20, mas o horário é ali estabelecido. Então isso é muito importante. Não é gostoso quando a gente combina um horário com uma pessoa e a pessoa chega naquele horário? Isso é muito gratificante, queridos. Isso dá, assim, uma paz de espírito. Que tem gente que fica quase demoniado quando o outro atrasa. Dá um nervoso que sai fogo pelas ventas, né? Fica irado,
porque a pessoa não conseguiu cumprir nem esse horário. Então, por isso, é importante, como igreja, como cristãos, cumprir com a nossa palavra. Então, é mais benéfico, né, como igreja do Senhor, emprestar do que pegar emprestado. Mas se você tiver uma situação que você precisa pegar emprestado, que você devolva. Em nome de Jesus, devolva aquilo que você pegou emprestado. Devolva aquilo que você pegou lá de fiel depositário. Que se a pessoa pedir, vou deixar com você, vai usando, tá bom, mas não é meu. Eu vou estar cuidando daquilo. Porque uma hora a pessoa vai requisitar e você vai precisar devolver. Eu não sei onde está, eu não sei onde eu coloquei. Eu emprestei um livro e esse livro nunca mais voltou. É um apelo aqui do professor. Então a gente precisa devolver as coisas. Entende? A gente precisa, quando a pessoa emprestar, eu li esse livro, por exemplo, né? E tá ali, você devolve. Você falou alguma coisa, você cumpre. Isso, queridos, é uma garantia. Eu lembro de um exemplo também que o irmão, né, já é falecido, o irmão Zé Paulo, ele fizeram uma pesquisa no comércio de Araraquara, eu já disse isso em outra ocasião, mas aí colocaram uma urna lá para receber, as urnas para receber currículo, e essas urnas eram colocadas nas igrejas. Por quê? Porque o índice de compromisso daquelas pessoas era maior do que em outros lugares. Olha só que bênção. Não sei se isso ainda é uma estatística, né, para todo o povo, mas existiu uma época que assim foi. E isso é importante. Nós, como igreja, nós temos que ter responsabilidade com esse testemunho, responsabilidade com esse nome que carregamos. Nós podemos brincar, nós podemos se divertir, a gente pode, assim, brincar com todo mundo sem faltar com respeito, a gente pode, né, se divertir, dar risada, fazer de tudo, mas nós temos que ter uma consciência na nossa mente, que o nosso testemunho, que nós estamos levando o nome do Senhor, é isso que é mais importante do que outra coisa, né? O Cláudio e a Eliana colocaram aí para devolver o livro. Ei, Deus. Mas é assim mesmo. Então, amados, essa exposição é muito importante a respeito do juramento. E Jesus coloca aqui, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Versículo 37, no capítulo 5 de Mateus. E mais uma vez essa advertência sobre a procedência do excesso de palavras. Então, se existe um excesso de palavras, às vezes a pessoa começa a falar e ela se enrosca toda, ela se compromete e aquilo se torna algo terrível. Então, o que Jesus está falando? Que a palavra de vocês seja sim, sim. Não, não. O que passar disso vem no maligno. Então quer dizer o quê? A pessoa começa a justificar, começa a falar não sei o quê, falar não sei o que lá, e isso, aquilo outro, é do maligno. Então ela acaba se comprometendo mais e se enredando ali, e aquilo que ela está falando às vezes já não é a verdade, já está se enrolando na mentira. Então por conta disso, Jesus está falando aqui. Jesus simplifica, né, a tudo o que foi dito por ele sobre esse assunto nessas duas palavras, sim e não. E traz um alerta para aqueles que gostam de falar e acabam se enredando em longos discursos. Então, quando ouvimos uma resposta curta, por exemplo, de vez em quando a gente ouve essas respostas, né? Parece que a pessoa não está levando a sério aquilo que a gente está perguntando para ela, está combinando com ela. Ela fala... você pode tal coisa? Posso. Você vai lá? Sim. Vai lá? Não. Fala, nossa, que pessoa grossa, que pessoa não sei o quê, que pessoa direta, que pessoa isso, que aquilo. Mas na verdade é isso que Jesus está ensinando, falando, sem rodeio. É isso, pronto, acabou. Eu posso, é isso. Então é isso que vai acontecer.
Entende? Então, a integridade não é demonstrada pelos votos estabelecidos. Integridade é confiança. Integridade é você cumprir aquilo que você está prometendo. E quando você falar a respeito de um voto ao Senhor, isso é indiscutivelmente muito sério. Então, não faça votos ao Senhor precipitadamente. Às vezes você faz um voto, se eu conseguir essa bênção, eu vou fazer Y, X e Z. Não, calma, calma. Às vezes você não precisa nem fazer nada de voto, Deus já está entregando pela sua naturalidade, pela sua paciência, pela sua obediência da palavra. Então, quando nós obedecemos a Deus, não precisa fazer voto nenhum, não. Deus vai estar ali olhando a necessidade. Então você não precisa ficar aí todo preocupado em fazer um voto. Mas se você fizer, você cumpra, né? Portanto, não faça rodeio. Só diga aquilo que realmente você consiga fazer com a permissão de Deus. Você prometeu, então você vai ter que cumprir. Não tem essa. Né? Às vezes no regime militar é assim, né? Que às vezes a pessoa vê lá o regulamento do regime no exército, na polícia do estado e etc. Aí a pessoa olha lá e fala assim, meu Deus, aí o comandante sempre vai falar, eu não fui lá na sua casa buscar você não, você que veio aqui, não é assim? Então você que veio aqui, prestou concurso, fez isso, fez todos os testes, agora você está aqui. Então você vai cumprir tudo aquilo que está no regulamento, porque você está prometendo que vai ser obediente, entende? Então, é a mesma coisa, Jesus que nos convenceu, da mesma maneira, Jesus nos convenceu e nós estamos ali aceitando a Jesus, o seu amor, a sua graça e também a responsabilidade de carregar o nome dele. Então, se nós estamos convencidos dessa verdade, então, de fato, nós precisamos ser obedientes a tudo aquilo que Jesus está nos ensinando. Quanta coisa, hein? Meu Deus! Então, como é prazeroso demais encontrar pessoas confiáveis em uma palavra só, não é? Eu me identifico com essas pessoas. Não que eu consiga cumprir efetivamente tudo aquilo que eu estou sempre dizendo que faço, mas aquilo que eu prometo, aquilo que é olho no olho, pessoa por pessoa, aquilo se nós colocarmos ali uma meta, nós vamos fazer de tudo para cumprir. Então, se você entra numa escola, você vai fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, o que é para fazer? É para estar lá tal hora, sair tal hora. É aquele horário, é aquilo que você vai fazer. Entende? Então, é isso que é importante. É isso que aquilo que você se propôs a fazer, faça para glorificar a Deus. E dessa maneira a gente também consegue glorificar a Deus tendo uma palavra só. Sim, eu vou. Não, eu não vou. Eu não posso. E ponto. Não precisa justificar. Se a pessoa perguntar, tudo bem. Agora, se não perguntar, não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. É simples assim. Não precisa ficar com rodeios. Se a pessoa... Às vezes a pessoa fica chateada. Mas a gente tem que ter maturidade de ouvir o sim do nosso irmão e a maturidade de ouvir o não do nosso irmão também, né? Não é verdade? Mas é muito prazeroso ouvir uma pessoa que ela está sempre ali cumprindo aquilo que ela fala. Não, eu vou fazer tal coisa, e ela vai e comparece. Isso traz credibilidade, isso traz segurança, isso traz unidade. Então a gente não pode começar uma reunião atrasado, né? Salvos algumas exceções, mas a gente não pode começar um compromisso. Na parte da tarde eu passo lá. Tudo bem. A tarde tem 6 horas. Então, uma hora dessa, a tarde vai aparecer. Mas se falou de tal hora, é aquele horário. Entende? Então é importante, por exemplo, a gente vai no médico. Chega lá no médico, ele atende naquele horário que... é quase que um milagre isso, né? Mas naquele horário que ele prometeu, ele está lá... te atendendo. Isso é muito bom. Então, em um tempo em que existe pessoas falsas que prometem mundos e fundos
para conseguir aquilo que almejam, a igreja cristã precisa ser pessoas com temor a Deus para fazer integralmente, né, com integridade, viver de uma forma integral no mundo que vive. Então, amados, é importante isso também, que essa credibilidade, essa confiança, as pessoas têm que ter confiança em nós. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, não, realmente o fulano de tal, da igreja evangélica, da igreja Batista Nacional, da Igreja Brasil para Cristo, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Assembleia e etc, etc. Então, essa pessoa não é essa pessoa de confiança. Nossa, o que eu tratei com ele, o que ele falou comigo, ele cumpriu e foi tudo certinho, não tive dor de cabeça nenhuma. Não é gostoso isso? Você não recomenda isso para outros? Então é dessa maneira que nós precisamos levar o nome do Senhor. Não é pelo discurso, é por aquilo que realmente nós somos. Amém, queridos? Eu acho que até aqui nós poderíamos chegar, né? Eu acho que já é suficiente a respeito desses versículos. Então vamos ler mais uma vez. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpram rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Amém? Alguma pergunta? Pode escrever aí um pedido de oração. É importante a gente estar sempre em oração, né? Um espírito de adoração ao Senhor, para que a gente possa se aproximar dele, sempre crendo que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse ensinamento, pela tua palavra, santa palavra, que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações a respeito desse ensinamento, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Que a nossa palavra seja, ó Deus, sim, sim e não, não. Pai, nos ajuda, através do teu Espírito Santo que nos traz poder para trazer um bom testemunho, porque carregamos o nome do Senhor. Então, esse nome que está acima de todo nome, Deus. E nós oramos pela vida, Senhor Deus, da Leonice nesta hora, de toda a sua família que está enlutada com a perda, Senhor Deus, do Antônio. Que o teu Espírito Santo venha trazer paz, Senhor Deus, no seu coração. Venha, Senhor Deus, trazer essa tranquilidade no seu coração, na sua alma, Pai. Que a sua mente descanse na ressurreição do Senhor, porque sabemos que aquele que crê, Senhor Deus, não passará pela morte, mas receberá a vida eterna, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Que essa segurança da ressurreição esteja no coração da Leonice e toda a sua família, Pai, em nome de Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para que nesses dias, ó Pai, nós possamos estar na tua casa, estar nessa rede de jovens, Senhor Deus, estar nesse evento da igreja, Pai amado, e que seja uma noite de adoração. Abençoe poderosamente todas as pessoas que estão preparando esse evento. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que não seja, Senhor Deus, a musicalidade que nos atrai, mas que seja a glória do Senhor, que o teu nome seja exaltado de um modo sobrenatural, meu Deus. Em nome de Jesus, e que a igreja seja edificada, Pai, também no culto, ó Deus, de celebração ao nosso Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos, ó Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente, que vocês continuem firmes no propósito do Senhor. E você que chegou depois, volte aí esse vídeo e assista desde o começo. E você vai ser edificado em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe.